Muito bem, a gente começa o programa falando sobre o recuo do governo Lula em relação ao monitoramento de transferências via Pix. Me perguntaram hoje cedo pelo WhatsApp, você entendeu essa fake do Nicolas, o deputado federal Nicolas Ferreira, e o Pix? Explica para o seu brother que estava offline, fecho aspas. E eu respondi assim com esse resumo que eu publiquei nas redes sociais e trago aqui para gente mostrar em que pé está a discussão nesse momento. Nem tudo que o governo Lula e a imprensa amiga chamam de fake news é fake news. O governo havia incluído o Pix nas modalidades de pagamento monitoradas pela Receita Federal. Não é taxação direta de Pix, mas é mais uma ferramenta para impor declaração de imposto de renda e patrulhar quem estiver real ou aparentemente sonegando. Coisa que, aliás, o governo não diz com todas as letras. O governo, então, quis convencer o povo de que fiscalizar o povo é melhor para o povo. Mas o povo não gosta de ser fiscalizado, ainda mais por um governo que torra dinheiro do povo e impõe sigilo sobre os próprios gastos. O Nicolas explorou isso, citando inclusive os exemplos de sigilo, disse claramente que o Pix não será taxado, mas lembrou com ironia que o governo Lula já disse outras coisas que depois não sustentou. Depois fez comparações com profissionais que vivem de salário mínimo e precisam se virar para pagar as contas, acusando o governo Lula de não estar preocupado com eles. Discurso político, passível de crítica, até por dar margem ao entendimento de que resta a essa gente sonegar mesmo. Mas não é que tudo isso seja exatamente fake news, é debate público. Governo Lula e imprensa amiga deveriam debater, mas eles perderam o debate de lavada. O governo então recuou do monitoramento do Pix, mas segue apelando, aliás, a imprensa amiga está legitimando isso, para intimidação estatal, acionando a Polícia Federal e a Justiça contra fake news, entre aspas. Espero ter ajudado. Agora vamos destacar algumas reações a esse recuo do governo sobre o Pix, dando continuidade aqui ao programa. O deputado petista Lindeberg Farias gravou um vídeo para rebater a gravação do deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, do PL, que viralizou a respeito do tema. O futuro líder do PT na Câmara afirmou que Nicolas mente descaradamente e mencionou que o parlamentar bolsonarista votou pela taxação das blusinhas. Vamos acompanhar um trecho do vídeo, porque esse programa é muito generoso. Um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Nicolas, vocês falarem de salário mínimo é muita cara de pau. Bolsonaro foi presidente e o salário mínimo ficou congelado uns 4 anos. Com Lula não. Voltou a política de valorização do salário mínimo. No ano passado foi inflação e mais 3%. Agora em 2025 o reajuste foi de 7,5%. R$ 106 a mais, R$ 1.518 o salário mínimo. Quem olha para o trabalhador é o presidente Lula. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Ô Nicolas, o Pix nem é taxado, nem será taxado no governo do presidente Lula. Quero lembrar você, que era o Paulo Guedes que queria taxar o Pix. Agora, você falar em blusinha da China... Vocês votaram a favor daquela taxação. Sabe quem era contra? Que não queria cobrar nada? Lula e a Janja. Aí o parlamento veio aqui, fez um acordo para proteger o varejo. Sabe quem estava aqui? O velho da Havan. O velho da Havan veio fazer pressão e vocês do PL votaram a favor da taxação das blusinhas. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Gente, é mentira atrás de mentira, Nicolas. Para de mentir. Você sabe que agora no governo do Lula, quem ganha até 2 salários mínimos está isento. Isenção de quem ganha até R$ 3.036. Sabe quanto era na época do Bolsonaro? 1.900. Acima de 1.900 já pagava imposto de renda. Muito bem, tá aí o Lindeberg Farias, que até emulou a roupagem do Nicolas, o fundo preto, a camisa preta, e tentou fazer ali o que se chama, na rede social, mas também no próprio jornalismo audiovisual, de react, né, a reação ali a um vídeo, a um comentário feito por outra pessoa. Eu só quero registrar, antes da gente entrar na análise daquilo que o Lindeberg está dizendo, que isso que ele fez é muito melhor do que acionar a Polícia Federal.
Melhor no sentido moral, não falando do conteúdo, não fazendo juízo sobre o conteúdo. No sentido institucional, no sentido de você reagir a argumentos de uma oposição, de um crítico, com contra-argumentos, ou pelo menos com a tentativa de se elaborar contra-argumentos, com algumas alegações enviesadas, eventualmente politicamente, ideologicamente, mas isso é o debate público. Um publica uma coisa, argumenta, faz a sua crítica, o outro vai lá, rebate, etc. Não é para colocar a máquina do Estado brasileiro atrás daqueles que ousam criticar o governo. Tá? A gente está num momento tão grave da imprensa chapa branca, de emissoras de TV e de rádio, não esse programa, não essa emissora, que as pessoas estão legitimando a criminalização de ataques a medidas públicas. Isso chegou a ser dito. Quer dizer, não se pode dizer que atacar medidas públicas no sentido de exercer a liberdade de expressão e de crítica a respeito delas é algo criminoso. Então, o Lindbergh ele está reagindo. Agora vamos passar a análise daquelas questões que ele está colocando. Duda Teixeira. Primeiro, obrigado por me ensinar. Eu não sabia que era um react. Agora eu sei o que é. Agora, eu acho que tem um problema aí no react do Lindbergh, que o Nicolas, quando faz o vídeo dele, ele tem um ponto muito claro, né? Ele sabe onde ele quer chegar. Ele fala, olha, eu não sei ali se vai ter agora taxação do PIX, não sou eu que vou dizer que não vai ter, né? A gente não sabe, esse governo já prometeu muita coisa, fez aquilo que ele disse que não ia fazer. Agora, aparentemente tem um objetivo aí de ter um controle sobre as finanças das pessoas para depois, num outro momento, enquadrar essas pessoas na Receita Federal. E aí o sujeito que hoje não paga nada vai ter que pagar lá os 27,5%. Esse é o foco do Nicolas. E é por isso, porque a ideia dele está muito clara e muito bem construída, que esse vídeo teve lá 300 milhões de visualizações. Agora, o Lindbergh faz um react e aí fala, olha, aqui a gente está falando da política de valorização do salário mínimo. O que isso tem a ver, né, com o PIX, se vai ser monitorado ou não? Qual que é o sarrafo da isenção do imposto de renda? Quem votou a favor ou contra a taxa das blusinhas? Quer dizer, ele parece que vai que nem uma centrífuga, né? Vai jogando assuntos para contrapor alguns pontos específicos, mas perde o geral, né? E aí, assim, eu não sei quantas visualizações teve o react do Lindbergh Farias, mas certamente ficou muito aquém do que o Nicolas fez. Vandic Silveira, nosso colaborador de economia, participa com a gente desse bloco para falar dessas questões envolvendo a polêmica da semana de monitoramento do PIX. O que você destaca, Vandic, em relação a essa polêmica e a esse react do petista Lindbergh Farias? Boa tarde a todos, um prazer de novo estar aqui com vocês. E é sempre bom poder esclarecer essas questões que são apelidadas frequentemente de fake news. Na verdade, o Nicolas não disse nada que era inverdade, que não pode ser, inclusive, o prelúdio a algo que eu venho dizendo que deve acontecer ainda nesse governo. O governo perdeu a mão do fiscal e tem buscado, de todas as maneiras, encontrar fontes de receita, sem se ater ao fato que é necessário haver corte de gastos. Então, nada mais é que esse projeto, que foi hoje debelado, inclusive em função do vídeo do Nicolas Ferreira, que era um projeto, uma espécie de balão de ensaio para um potencial, vamos dizer assim, prelúdio para uma CPMF ou algo parecido que viria. A grande preocupação não era em si taxar o PIX, a operação do PIX, como um cartão de crédito, alguma coisa desse tipo, mas sim exatamente expor as pessoas que utilizam esse meio de pagamento e que não estão formalizados, são mais de 35 milhões de pessoas no Brasil que são informais, a pagarem imposto de renda quando isso, na cabeça dessas pessoas, é incabível. Foi isso que o Nicolas ele aventou e mostrou
a falta de preocupação com essas pessoas por parte do governo. Certo, Vandir, que o deputado petista Zeca Dirceu adotou um tom diferente do usado por Lindbergh. O filho de Zé Dirceu escreveu no X, abre aspas, não me venham com bom dia, situação é péssima. Acordei tão nervoso que meu café foi diferente. Joguei o pó na boca e toquei água quente para dentro, paciência zero, em especial com o nosso governo. Meu único alento é seguir na defesa da educação. O mais professores está on. Fecho aspas. Peraí, pessoal. Peraí, deixa na tela. Esse é o Zeca Dirceu. Esse é o filho do José Dirceu. Vocês hão de convir, né, como se dizia, que o filho do José Dirceu, ele tem uma liberdade maior para criticar, mesmo que dessa maneira superficial, não como um inimigo, né, mas como um amigo, o governo, o PT, porque o papai do Zeca Dirceu sabe tudo sobre o PT. Ele sabe tudo, inclusive sobre o Lula. Ele ficou preso e não abriu o bico, ele ficou caladinho. Ao contrário do Antônio Palocci, que acabou sendo fritado lá pelos petistas na época que abriu a boca. Dirceu não. O Dirceu guardou tudo. Então o Zeca Dirceu, ele não vai ser alvo de uma invertida, de uma rebatida muito forte por parte do Lula, por parte dos petistas, porque ele é filho de quem é. Então ele se sente mais à vontade para falar esse tipo de coisa. Que ele está, paciência zero, em especial com o nosso governo. Você já viu algum petista falar isso que o Zeca Dirceu fala? Pois é, né? É sinal do poder do pai, que sabe muita coisa a respeito. Exato. E o pai tá querendo ali cavar um espaço dentro do PT. Felipe, eu concordo com esses dois parágrafos, os dois primeiros parágrafos aí, eu acho que ele está certíssimo. Eu só nunca fiz isso que ele fez, né? De jogar o pó na boca e depois a água quente. Agora, paciência zero com o governo, também tem dia que eu acordo e falo, não vem dar bom dia, não. A situação está péssima. No final ali ele fala do tal da defesa da educação, enfim, aí realmente eu sou cético, acho que essas políticas do governo em relação à educação, ainda mais desse governo aí, não vão funcionar, né? Mas concordo aí com os dois primeiros parágrafos dele, sem dúvida alguma. Que coisa, Zeca Dirceu não quer dar nem bom dia, a ressaca, aliás, esse virou o título da nossa transmissão ao vivo de hoje, a ressaca do governo Lula, está aí ilustrada pela figura do Zeca Dirceu, né, que é um deputado, não é exatamente ali do governo, mas é da base governista, evidentemente, do partido governante. E a gente separou também o vídeo do Banco Central, que usou memes para tratar da polêmica do Pix. Olha que ponto se chega. Vamos assistir. E aí, meus adoradores de ET, meus amantes de uma teoria da conspiração e caçadores de tarifa em serviço de pagamento de graça. Vocês estão bem? Eu tô bem. Mentira, não tô não. BC sincero na área full pistola porque vocês decidiram descer pro BC no comecinho do ano com essa lorota de que o Pix vai ser cobrado. Mas vai descer, vai descer. Nada muda nas regras do Pix, bebê. Se você fazia Pix gratuitamente, vai continuar fazendo. Não tem tarifa nenhuma. Ninguém vai quebrar seu sigilo e espionar para quem você está fazendo Pix. E não vai ser por conta de fake news que você vai jogar para o alto esse amor verdadeiro. Tá parecendo as mentiras que a Raquel inventava para separar o Marcos e a Rutinha. Mas calma que a gente não vai deixar. Não! Se o tio do Zap espalhador de fake alugar um prédio na sua cabeça com essa história de que o Pix vai ser cobrado, a gente vai lá e derruba. Não acreditem em qualquer lorota que vocês ouvem por aí. E por favor, não me venham pagar boletos de cobrança do Pix que estão rodando só porque vocês decidiram comprar essa balela. Isso é golpito, puro suco de golpe. Vai explicar para um estrangeiro do primeiro mundo que isso é vídeo do Banco Central do país, né? Vocês reparem que toda a propaganda petista é voltada a reagir a uma fake news de que o Pix vai ser taxado. As principais reações da oposição não foram no sentido de apontar que o Pix vai ser taxado. No próprio vídeo do Nicolas, repita, ele diz claramente que o Pix não vai ser taxado. Ele aproveita para ironizar. Claro que sempre se deve desconfiar das intenções do governo, porque o governo já prometeu um monte de coisa que não cumpriu. Então, o governo precisa fazer parecer que há uma fake news que não se esvai de que vai haver uma taxação do Pix. E usa o Banco Central, que deveria ser independente política e ideologicamente também, para fazer
campanha política de esclarecimento por meio dessa combinação de memes, que me parece uma postagem bem aloprada, Duda Teixeira. Aloprada, infantil, né? É uma linguagem que o Banco Central não deveria usar. Parece até aqueles memes que o Geraldo Alckmin fazia muito nas redes sociais dele, né? Também colocava Teletubbies. Acho que está mais ou menos ali a mesma faixa etária de quem está fazendo essas publicidades, né? E me chamou a atenção ali o Homem-Aranha atrás da árvore, porque eles falam assim, ninguém vai ficar espionando você quando você faz um Pix para outra pessoa. Felipe, a gente vai tocar isso mais para frente, mas o governo acabou de trazer uma medida provisória falando que vai multar quem cobra mais no Pix. E aí, vai ter o Homem-Aranha espionando as pessoas atrás da árvore? E aí estão criando uma linha telefônica para fazer denúncias. Então, o governo às vezes tira sarro de umas coisas, mas o próprio governo faz essas besteiras que ele critica nos outros ou que ele diz ali que são absurdas. É uma declaração de, olha, estão dizendo que a gente vai fazer esses absurdos, até parece que a gente vai fazer esses absurdos, né? Só que, na verdade, estão fazendo alguns absurdos similares. Vandic Silveira, eu quero ouvir o que você destaca, mas só chamando a atenção que eles rebatem essa alegada fake news. Eles falam assim, ninguém vai ficar vendo para quem você está mandando Pix, só que eles omitem, eles nunca dizem com todas as letras isso, olha, incluímos o Pix nas modalidades de pagamento a serem monitoradas antes desse recuo, e as pessoas seriam impelidas a declarar, elas poderiam eventualmente ser punidas se fossem pegas na sonegação, então haveria isso. Quer dizer, eles focam ali a propaganda em determinados pontos e omitem outros. O que você destaca, Vandic? É aquele problema que eu listei anteriormente. Não tem nada a ver com a preocupação em cobrar pelo Pix. Não é isso. Adicionar um delta ao preço porque é pago com o Pix e não pago com dinheiro efetivo. A grande preocupação de quem está preocupado, e que foi a alusão que o Nicolas Ferreira fez, é que nós vamos ter uma caça às bruxas aos mini sonegadores, que é o sujeito do sorvete, que é o sujeito que é ambulante, etc. Essas pessoas que têm condições muito, muito precárias, que seriam cobradas os 27,5%. É esse que é a grande preocupação. Quando o governo, e nas palavras do Nicolas, eu acho que eu vou até abrir mais um pouco o argumento dele, é que ele sabe que o governo não tem preocupação em saber o que está acontecendo com os grandes sonegadores, os gigantescos sonegadores, mas está preocupado com esses pequeníssimos sonegadores que estão aí. E essas pessoas, de fato, estão preocupadas em serem pegas. É isso, o nome do jogo é esse, é ser pego sonegando. A questão de cobrar pelo Pix é minoritária, não é a maioria das pessoas que estavam preocupadas com isso. Exatamente. A questão é ser pego sonegando e ter que pagar, ter que, enfim, abrir mão ali daquilo que estava ganhando. Isso gera uma preocupação entre as pessoas, aquelas que eventualmente estão sonegando, mas também uma preocupação entre aquelas que não estão, mas que não tem confiança na instituição, não tem confiança na Receita Federal, não tem confiança no governo Lula, porque carecem de legitimidade, porque você tem essa instrumentalização política e ideológica. Brasileiro, de uma maneira geral, tem muita desconfiança em relação a determinadas instituições. Em muitas cidades, aquele povo que tem medo até da blitz policial. Mesmo que esteja com tudo certinho, você fala... Será que eu vou passar ali e não vão inventar alguma coisa, etc. É esse medo que passa pela cabeça de muita gente que faz o Pix. É o medo de, sei lá, você fez alguma coisa errada até sem querer e o governo vai lá ficar te chateando, a Receita vai mandar a carta para sua casa, você vai ter que resolver um monte de burocracia. Então ficou esse receio no ar e a oposição explorou isso de uma maneira bastante... eficiente do ponto de vista do marketing, e o governo não soube lidar com isso em termos de debate. Precisou apelar aí à justiça, precisou apelar à Polícia Federal e acabou cedendo. Quer dizer, não defendeu a sua posição do ponto de vista técnico. Duda Teixeira. E de novo, esse governo arrumando briga com essa camada da população brasileira que são
os pequenos empresários, né? É o vendedor de sorvete, é o vendedor de bolo. Essa gente, as pesquisas de opinião mostraram muito claramente no ano passado, eles acham que querem que o Estado não atrapalhe a vida deles. Eles têm esperança de que eles podem prosperar por fruto do próprio trabalho, do próprio esforço, não acham que o Estado vai ajudar eles a melhorar de vida. O governo sempre não consegue falar com essas pessoas. Já teve problema quando tentou ali regulamentar as entregas por aplicativo, os motoristas de Uber, de 99, e agora, de novo, arrumando problema com esses pequenos empreendedores. Teve problema pela defesa que faz da CLT para pessoas que gostam de ser autônomos, que querem ter vários trabalhos, etc. Os motoristas de aplicativo fizeram protestos, teve protesto aqui na região sudeste, em diversas cidades. Quer dizer, é um governo que não está sabendo se comunicar, mas também não é um problema exclusivo de comunicação. Estou falando de se comunicar no sentido mais amplo com esses segmentos que estão usando da tecnologia para novos modelos de negócios, trabalhando de maneiras diferentes e percebendo que o Estado atrapalha. Então a gestão não está conseguindo agradar essas pessoas. E aí vem esse tipo de medida e acaba agravando o problema. Quer fazer algum comentário final sobre essa pauta, Vandic? Fique à vontade. Sim, o que eu vejo é que o governo quer vender um peixe que ninguém quer comprar. É exatamente isso que o Duda falou. Primeiro disse que ia regulamentar as entregas, os motoristas de aplicativo, quando a maioria esmagadora destes não querem nada a ver com o governo. Eles não querem o CLT. A maioria do povo brasileiro que trabalha de maneira informal ou paraformal não quer a CLT. E a CLT é algo muito obsoleto, não faz mais parte da vida de quem é empreendedor. As pessoas querem menos intervenção do governo e mais oportunidades de trabalhar. Outro ponto importante é que o track record do governo, né, se a gente olhar como o governo vem se portando, começou com aquela história das blusinhas. Não vai haver taxação. E, de repente, o governo faz o cavalo de pau e taxa de qualquer maneira, atingindo exatamente esse público. Quer dizer, o público que foi o sustentáculo do PT e do presidente Lula nos dois primeiros mandatos, que eram pessoas mais simples, com salários menores, essas pessoas aprenderam que o governo não é a solução e sim quase sempre o problema, e eles não querem a participação do governo em suas vidas. É isso que tem que ficar muito claro. O governo não precisa trocar o marqueteiro, o governo precisa ter uma reformulação de posicionamento. Maravilha, Vandic. Para a gente aproveitar a sua presença, antes de passar aqui para a pauta mais política, do ponto de vista de exclusividade, né, da política, e essa do Pix fica numa interseção entre a política e a economia. Já que a gente está no começo do ano de 2025, o que você vê aí da movimentação do governo? O que você prevê para a economia do Brasil nesse ano? Foi um tema frequente de debate, a questão dos gastos públicos, do equilíbrio das contas em 2024. O que fica para 2025? Mais do mesmo, o governo não tem a sensibilidade que é preciso cortar gasto. O governo vai dobrar a aposta, porque na verdade agora não tem nem como recuar. Apresentou um projeto que não fez nenhum tipo de impacto, a perspectiva a cada dia é mais diluída, então a gente perdeu a oportunidade de fazer um equilíbrio fiscal lá. Eu já vejo, né, a Bolsa desmoronando esse ano, a perspectiva muito ruim com o dólar se apreciando frente ao real, essa perda de valor do real vai impactar frontalmente a inflação e eu já tenho uma projeção de inflação IPCA esse ano de 7%. O ano passado eu acertei, eu disse que ia ser 5%, ficamos muito próximo. Minha perspectiva é que mesmo com a questão de taxa de juros nas alturas e um diferencial que hoje está esperado em torno de 9,8%, seria necessário ter uma Selic quase 17%. Não vai acontecer. Isso vai fomentar ainda mais a inflação. Então, pressão cambial mais o gasto, nós vamos ter problema muito sério com a inflação e, com isso, nós vamos cada vez mais nos perder e isso vai alienar cada vez mais a base de sustentação do governo. O governo vai terminar o mandato, porque não tem espaço político para o impeachment. Mas a minha perspectiva é que 2026 vai começar de uma maneira muito ruim, porque esse ano vai engendrar
todo tipo de problema para o governo. E não tem muito o que fazer, uma vez que o governo cismou em se posicionar de uma maneira veemente contra corte de gasto. E se voltar atrás nisso, são tantas frequências, tantas vezes que o governo voltou atrás, que ele perde um pouco de credibilidade que ele tem com o pedaço da população que ainda o sustenta. Então eu vejo um ano meio que perdido, repetição piorada de 2024, pressão no dólar, pressão na inflação e provavelmente uma recessão no final do ano, uma recessão técnica que pode descambar para uma recessão séria à la Dilma em 2026.